Amor, você dá uma olhada. Opa. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Já já estamos iniciando a nossa live. Vou pedir para minha esposa entrar para ver se não há nenhuma interferência, né? Nós estamos com o ventilador ligado aqui, de repente pode haver alguma interferência. Graças a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Deixa eu acabar de convidar alguns irmãos aqui para poder participar na nossa live. É rápido, tá? Rapidinho já converso com vocês. Só estou convidando aqui os irmãos para participar aqui da live, tá bom? Um minutinho só, nós já estamos conversando com os irmãos e batendo um papo. Já tem 4 irmãos aqui, a paz do Senhor. Deixa eu acabar de convidar aqui os irmãos, que é muito importante a gente mandar o convite, né? Para que eles possam participar. É importante. Um minuto só então. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, esses dias difíceis que nós estamos passando, mas está passando, vai passar, cada dia melhor, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Deus é bom, todo tempo Deus é bom. Então vamos entrando aí, você pode dizer a paz do Senhor aí, tá bom? A minha esposa vai respondendo e você vai participando aqui da nossa live, tá bom? Aqui, pronto. Paz do Senhor, Suelen, Edilene, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bênção! Hoje em especial, nós estaremos falando sobre arrebatamento da igreja. Nós temos aí algumas variações, Manilson, a paz do Senhor, principalmente nessas igrejas novas que estão surgindo, nessa juventude que está surgindo. Então primeiro nós vamos explicar as nuances e no que essas pessoas acreditam, no arrebatamento pós, pré, tá? Né? Então tem o pré, quer dizer, antes da tribulação, tem o pós, que é depois da tribulação, e tem aquele que eles acreditam que é no meio da tribulação que Jesus vai vir. Então algumas teorias creem que a igreja irá passar pelo arrebatamento, tá? Eu não sou dono da verdade, mas nós vamos expor o que nós cremos aqui. Então eu convidei o Alexandre para estar conosco aqui, e nesse primeiro momento ele vai expor, então, dizer o que são essas teorias, tá? Falar o que é essas teorias, baseado em que eles acreditam nessas teorias. E depois, então, você vai poder, então, ter uma ideia geral do que você vai acreditar ou não, tá? Mas eu quero já dizer a você que o mais, não é o recomendado, mas o que tem respaldo bíblico realmente, que não há variações, é o arrebatamento pré-tribulação, quer dizer, antes da tribulação a igreja será arrebatada, tá? Eu creio nisso, a nossa igreja crê nisso, né? Então, mas diante de tantas mensagens que nós estamos vendo hoje, esses dias mesmo estava comentando com o Alexandre. Alexandre, pode entrar aqui. Deixa eu convidar o Alexandre aqui para já entrar, para a gente poder já começar a conversar aqui um pouquinho, porque eu já mensagens, meu Deus, muito fora do contexto. Para Senhor Manhara, Jonathan, sejam bem-vindos no nome de Jesus, tá? Eu quero que vocês tenham paciência, desliguem tudo aí, tá? E participem dessa live, tá? Que vai ser esclarecedor, vai ser um momento de você aprender melhor a palavra
de Deus, a palavra de Deus para a sua vida, tá? Principalmente sobre arrebatamento, sobre tudo que nós estamos vivendo esses dias, e muita gente falando que nós já estamos na grande tribulação, sabe? É umas coisas de doido. Então é preciso a gente esclarecer e ensinar o nosso povo o que é o arrebatamento, como vai acontecer o arrebatamento e aquilo que nós cremos verdadeiramente. Irmã Ana, paz do Senhor. Jonathan, paz do Senhor. Compartilhe, tá? Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão estar então ouvindo e vendo, não é? Então faça isso agora, vai compartilhando, para que as pessoas... Ah, tá. Tá bom, eu chamei. Aí. Só que você tem que virar, Alexandre. Sua câmera. Está de ponta cabeça, está do lado aí. A paz do Senhor, boa noite, Alexandre. A paz, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu estava falando, né, de algumas das variantes que você vai dizer aí, você vai dar uma introdução boa aqui, falando rapidamente sobre as teorias, né, que são do arrebatamento e que essas igrejas creem, principalmente as igrejas de jovens, né? E alguns, como grandes pregadores, né, que eu comentava com você, um pregador que fala muito bem da graça, fala muito bem do apóstolo Paulo, mas quando chega no arrebatamento, meu Deus, dá um desespero terrível, né? Então, Alexandre, complicado. Vamos orar, Alexandre, nesse momento? Vamos orar juntos aqui, depois você já entra dando essa palavra, né, esclarecedora, dizendo quais são as teorias e por que eles acabam acreditando nessas teorias, então. Tá? A gente não vai só falar da nossa teoria. Quero que você tenha conhecimento das outras teorias também, para que você tenha, né, um entendimento maior. Né? Quanto maior o seu entendimento do que creem, melhor você vai poder delinear, né, sobre essa questão, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nesta noite por esse tempo tão especial que o Senhor está nos contemplando. Queremos pedir permissão, ó Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Queremos pedir permissão aos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão em casa, que abriram a porta dos seus lares, Senhor, para que nós pudéssemos entrar aqui e falar, Senhor, da sua palavra e ensinar a tua igreja. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão internados, pelos enlutados. Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, abençoa a nossa nação, nosso país. É o nosso clamor, é o nosso pedido, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém, pastor. Amém. Jesus. Tá bom, vai lá, Alexandre, você está com a palavra, depois eu volto aqui. Amém, amém. Então, nessa parte da escatologia, né, onde se fala sobre o arrebatamento, principalmente é um dos assuntos mais difíceis de estudar na Bíblia. Mas não é um assunto impossível, né, pastor? Porque a palavra, o significado da palavra Apocalipse é revelação, e uma revelação não pode ser impossível de se entender, né? Não ia chamar um livro impossível de se... Então é uma revelação. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é progressiva, ela vai atualizando assim, naquilo que Deus tem a revelar para o seu povo. Então não que os nossos antepassados, que os nossos primeiros irmãos da igreja pregam ou falavam, não que deixou de ser verdade, mas que a palavra de Deus ela foi revelando progressivamente. Então a gente tem que entender muito esse ponto. E essas três teologia do arrebatamento, ela trabalha em cima daquilo que o senhor já adiantou, que seria o pré-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionismo e o mid, né? O mid. E ele é mais ou menos, ele funciona assim para os irmãos entenderem. O pré-tribulacionista é aquele que acredita que a vinda do Salvador, a vinda de Cristo, ela acontecerá antes da grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, Jesus vai vir resgatar a igreja, ele vai tirar a igreja. O arrebatamento é tirado de um modo brusco, um modo forçado, um modo rápido, né? De dentro para fora, é uma coisa rápida. Isso é arrebatamento. Esse arrebatamento ele vai acontecer em duas etapas. Isso é que é o pré-tribulacionismo. A vinda de Cristo ela acontece uma vez para a igreja e uma segunda vez com a igreja.
O pré-tribulacionismo, ele também acredita, ele entende que não, a diferença entre Israel, esse é o ponto mais fundamental, pastor, que as pessoas confundem. Israel, Deus trata de um jeito com Israel e Deus trata de outro jeito com a igreja. Então chega em Apocalipse, mas eu não acho o arrebatamento antes da grande tribulação, porque Deus está falando com Israel. A pessoa não separa o que é Israel e o que é a igreja. E o pré-tribulacionismo, ele separa isso. Ele entende que Jesus veio para o seu povo, com um plano para o seu povo não aceitou e abriu-se uma porta para os gentios. Então os gentios, eles entraram e esse povo que converteu nessa nova conceito de vida, chamado Evangelho, eram gentios com judeus, se tornaram os cristãos, eles se tornaram a igreja. Então, o pré-tribulacionismo, ele acredita que a igreja ela é separada de Israel no Apocalipse. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, e é um ponto para você estudar, é separar quando Deus fala com a igreja e quando Deus fala com Israel. Então, a volta de Cristo acontece antes da grande tribulação, no pré-tribulacionismo. A igreja é retirada daqui, começa-se essa grande tribulação, que são referente às 70 semanas de Daniel 9. Nessa última semana, a semana da grande tribulação, Deus vai tratar com Israel. Deus vai tratar com os ímpios. E a grande tribulação, ela é a ira de Deus sendo derramada. Pré-tribulacionismo. Então, nós que somos o pré-tribulacionista, ou quem é pré-tribulacionista, ele acredita que essa ira de Deus não pode ser derramada na igreja, porque ela vai ser retirada. Então, essa é a tese. E ele continua, o pré-tribulacionismo, ele separa, Jesus veio, e a igreja é muito forte, o pré-tribulacionista, onde em Apocalipse 3, a igreja ela não aparece mais. Ela vai até Apocalipse 3, a igreja ela não aparece, ela aparece só no final de Apocalipse. Então o pré-tribulacionismo ele segura muito forte nisso aí, que a igreja não está passando por esse período, por essa grande tribulação. Então ela está retirada. E aonde está a igreja nesse tempo? A igreja está na glória, a igreja está no céu, a igreja está na bodas do Cordeiro, né? Na bodas do Cordeiro, a igreja está lá, enquanto a ira de Deus está sendo derramado aqui na terra para os ímpios e o tratamento de Deus com Israel. Pré-tribulacionismo é isso aí. Quem acredita nisso, que a igreja vai ser arrebatada, quem acredita que a igreja vai subir onde Jesus não vai aparecer, vai ser nas nuvens onde vai ter um encontro, ele é um pré-tribulacionista. Tem muita gente que é pré-tribulacionista e não sabe. Então ele está descobrindo hoje. Pega essa revelação, irmão. Tu é pré-tribulacionista e não sabia. Agora, o MID. O MID tribulacionista, o que é o MID? É aquele que acredita que quando começa a grande tribulação, 3 anos e meio de uma paz ou de uma falsa paz, Jesus vem também nas nuvens e resgata a igreja no arrebatamento. No meio da grande tribulação, 3 anos e meio, há o arrebatamento. Então o MID, o Mécio, ele acredita que no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, Jesus vem buscar a igreja. E a igreja não participa dos 3 anos e meio da grande tribulação. Daquilo onde a ira de Deus vai ser derramada, onde o falso profeta, o anticristo, vai se revelar, tudo contra Israel. Esse é o MID. O pós-tribulacionista é aquele que acredita que a vinda do Messias, ele acontece uma vez só. Não existe uma vinda secreta do Messias. A igreja passará pela grande tribulação. A hora que a coisa estiver acontecendo, onde a ira de Deus estiver sendo derramada, a igreja estará aqui na terra, passando por essa grande tribulação. A igreja não será retirada. E eles chamam muito os pré-tribulacionistas dos pré-escapistas, né? Dizem que a gente quer escapar. Mas esse é o que acontece. E na verdade, a igreja passa todo esse sofrimento,
E somente quando Jesus manifesta no final do julgamento das nações, onde ele desce, ele coloca seus pés sobre o monte, ali é que a volta de Cristo acontece só uma vez. Esse é o pós-tribulacionista. Sempre a coisa é fechada com a volta do Messias. Se o Messias volta antes da grande tribulação, é pré-tribulacionista. Se o Messias volta no meio da grande tribulação, é o mid. Se o Messias volta após a grande tribulação, é o pós-tribulacionista. Então é fácil entender. E como a palavra de Deus, aquilo que eu falei no início, ela vai acontecendo, ela vai revelando, tanto, só um exemplo que como acontece, lá quando Deus, o primeiro templo, onde Deus revela para Moisés, nós tínhamos um candelabro, uma menorá. E no segundo templo tinham-se 10. A revelação aumentou. Então nós não podemos parar, é progressivo, né? E o pré-tribulacionismo é uma coisa de revelação. Os pós estão dizendo que são revelação nova, que agora esses pregadores novos estão trabalhando, mas o pré-tribulacionismo é uma revelação, não é tão antiga, ela tem 200 anos. Até esse tempo não se falava em pré-tribulacionismo. E eu acho que ficou assim, deu para entender, né, pastor? Bem colocado, que se trava tudo na volta do Messias. Se o Messias, aquele que acredita que o Messias volta antes da grande tribulação, ele é um pré-tribulacionista. Aquele que acredita que o Messias volta durante a grande tribulação, ele é um mid. E aquele que acredita que o Messias volta depois da grande tribulação, ele é um pós-tribulacionista. Amém? Ficou bem claro, ficou bem claro. É aquele que acredita, não é? Então, nós que temos a visão de que Cristo, ele arrebata a igreja antes. Então, tem os mids, nós, antes da tribulação, cremos nisso. Aí nós temos o mid, que acredita que no meio da grande tribulação, são 7 anos a grande tribulação. 3 anos e meio, a igreja arrebatada. Ela passa pelo primeiro período da grande tribulação. Esse é o mid. E terceiro, pós, que acredita que a igreja passará por toda a grande tribulação. E só quando Jesus vier nos ares, é que realmente, então, a igreja será arrebatada. Não tem muito sentido, porque se Jesus vem em pessoa, a igreja não tá sendo arrebatada. Você há de convir comigo. Não é verdade? Bom. Ou vai então, lá dar uma voltinha e volta, né? Porque vai ter um milênio, como que faz? E aí, como é que faz? É uma coisa, assim, não tem muito respaldo bíblico. O que a gente tem que entender primeiro é o que você falou, que é muito importante. As pessoas devem entender e separar o que é. Porque, veja, Deus tem um plano específico para Israel e para a igreja. Tem muita gente que acha que não. Que é tudo igual. E não é. O plano de salvação para Israel como nação, como povo escolhido, foi feita a promessa para Abraão. Esse povo tem uma promessa diretamente de Deus. Deus não rompe, Deus cumpre todas as suas promessas. Deus prometeu que Israel seria o seu povo, a sua nação. Deus prometeu o rei e assim por diante. Promessa de Deus, que ia salvar. Nós vamos lá, se você olhar lá em Daniel 9, a partir do verso 24, nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, em que conta toda a história de Israel. Então é importante você entender isso. Por aí você vai começar a ter uma ideia de que Deus tem um plano específico para Israel e um plano de salvação para os gentios. Percebam, Jesus veio para eles rejeitaram. E aqueles a qual os rejeitaram, ele tem um plano específico, um outro plano, né? Não é que é outro plano, tudo isso Deus já sabia, nada deu errado. Deu errado, eles não quiseram, não. As pessoas acham que Deus tem um plano B, Deus não tem plano B, já está tudo no plano A, não é? Então, ele veio para os seus não receberam, diz lá em João, Evangelho de João, mas todos quantos receberam, ele fez, enxertou, ele adotou. O apóstolo Paulo fala muito dessa adoção, nós somos adotados
Nós não tínhamos direito, nós não temos o sangue israelita correndo nas nossas veias. Nós somos adotados. O Senhor nos adotou. Aquele que crê nele agora, então, é filho. Tem os mesmos direitos que os israelitas têm a promessa. Ok? Isso é importante você entender. A segunda coisa que é importante você entender é que as 70 semanas, a visão de Daniel sobre aquela grande estátua, está lá em Daniel 9, 24, vai me acionando aí, tá? Confirmando, tá? Alexandre. Sim. Se eu pudesse colocar para vocês aqui, eu poderia mostrar aqui a grande visão que Daniel teve de um homem, né? E esse homem, tipo, uma estátua representada por um homem, então tem os seus simbolismos, cada parte dessa estátua. A cabeça, por exemplo, é de ouro. O corpo, vai me ajudando aí, de bronze. Os pés, a perna. Ixi, eu me engasguei aqui. Deixa eu só dizer para vocês quais são os materiais aqui corretos. Espera aí. Então, ouro a cabeça, prata esse dorso, bronze essa parte, ferro as pernas e barro e ferro os pés. Ok? Então tá lá, a estátua tá lá. Deus deu uma grande visão para Daniel. E essa estátua de Daniel, no capítulo 2, ela fala especificamente sobre a história de Israel. Todos os impérios. O império de ouro simboliza o império babilônico, de 626 a 539. Esse é o império de ouro, o império babilônico que houve. Representa, então, essa parte da estátua de ouro que Daniel vê, representa, então, o império babilônico, que foi poderosíssimo, grandiosíssimo, dominou a terra, né? O império babilônico. Depois veio outro império, que é o Império Medo-Persa, que dominou o mundo também, de 539 a 300 a.C. Também, esse império foi gigantesco, foi grande, foi tremendo também. Então, essa parte da estátua representa, então, a prata, o Império Persa. Depois o Império Bronze, que é a parte de cintura até o começo da coxa, que é o bronze, representado pelo Império Grego, Alexandre o Grande, de 330 a 146 a.C. Um grande império também, Império Grego, dominou o mundo. Foi um tempo mais curto, mas dominou o mundo. E por último, o último império, que representa as pernas de ferro. É essa visão que Daniel vê lá no capítulo 2. Certo? É a história de Israel sendo contada. Então essa parte de ferro representa o último império. Ei, presta atenção, o último império. Que império é esse? Império Romano, de 146 a 395 depois de Cristo. Que teve o seu lastro muito grande, dominou o mundo por muito tempo. E aí, por fim, nós temos então os pés, que são de barro e ferro, misturado barro e ferro. As 70 semanas de Israel, elas estão ligadas entre o Império Babilônico e o Império Romano. Foram todas essas, eu não vou conseguir explicar para você império por império aqui, é bem resumido, porque ninguém aguenta ficar aqui também muito tempo. Mas cada império desse representa um período de Israel, representa uma semana na contagem das 70 semanas
Deus dá uma visão para Daniel sobre as 70 semanas. Então essas 70 semanas representam esses impérios. Cada império aqui representa um tanto de semanas. Então, se nós formos contando as semanas que foram passando, o que acontece? Sobra uma semana só. Correto, Alexandre? Isso. Nós estamos na última semana. Isso. 69ª semana, que é o Império Romano. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a contagem de Israel como se tivesse parada na 69ª semana, parou. Com o nascimento do Messias, né, do enviado, do Salvador, é como se o relógio tivesse dado um tempo. Dado um tempo. Começa então a graça. A graça. Você pode ver que não acontece nada em Israel. Israel é mandado para fora, é dispersado, acaba o Estado de Israel. Só agora, em 1940 e pouco, 45, que foi instituído novamente o Estado de Israel. Israel já se preparando para a última semana. A última semana é a semana da grande tribulação. A última semana representa o barro e o ferro. Ele viu também uma pedra que desce e esmiuça o pé da estátua. E nós vamos falar sobre isso. Que representa Jesus quebrando esse império. Os demais impérios passaram. Mas esse império do barro e do ferro, ele é esmiuçado. Ele é destruído por esta pedra que representa Jesus. Então essa última semana representa a grande tribulação. O que nós, igreja, temos a ver com isso? Nada. Nós não tivemos relação nenhuma com a história dos judeus. A história dos judeus começa lá na Babilônia. Onde estamos nós aqui nesse contexto? Não. Havia salvação e um plano específico apenas para Israel. O contexto todo da nação gentílica não existia, ela só venha a partir de Jesus, que é dada a todas as nações, e todos aqueles que creem no seu nome serão salvos. Para então a contagem, a última semana. Nós temos só mais uma semana para se cumprir em Israel, não para a igreja. A igreja, não há condenação para a igreja. A igreja, a partir do momento que ela aceita Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus e vive uma vida em espírito, não há condenação para esta igreja. Senão, se a igreja tivesse que passar pela grande tribulação, queridos, que valeria o sacrifício de Cristo por nós? Nenhum. Não há sacrifício. É em vão o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Porque nós não temos que pagar mais nada. Jesus pagou tudo na cruz do Calvário por nós. Aleluia! Que negócio é esse? Que a igreja tem que pagar, eu tenho que pagar alguma coisa? Se Jesus pagou todos os seus pecados lá na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não vivem mais segundo a sua carne, mas segundo o seu Espírito. Então preste atenção, Jesus vem como voz de arcanjo, aleluia, bradando. O apóstolo Paulo vai falar sobre o arrebatamento, e ele começa a falar, não é, lá em João 14, 1:3, que eu preguei outro dia, falando sobre, não se perturbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar os lugares. Tem mais, o apóstolo João falando sobre arrebatamento, que Jesus viria buscar a sua igreja. Sim, é a promessa que Jesus vem buscar a sua igreja, que ele foi, mas vai voltar. Também em Atos dos Apóstolos, quando Jesus sobe, né, às alturas, né, e de repente os homens ficaram ali, os galileus, os discípulos ficaram olhando para o céu, mas os anjos disseram para os discípulos galileus: ele está olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da forma como viram subir. Alexandre, isso é muito importante.
Para quem que o anjo está falando aqui? Não é para os judeus? Judeus. A mesma forma. Amor, pega água para mim. Olha aqui como isso aqui é profundo, Alexandre. Isso que o senhor está falando. É a separação entre igreja e Israel. A palavra, quando ela é dita... Eu já escutei falar que Jesus não falou sobre a volta, porque ele está no texto, ele estava falando diretamente para os judeus. Ele não estava falando para a igreja. Então, sim, se não separar, é aí que entra a confusão. Porque veja só, aqui ele foi levado aos céus e voltará da mesma forma que o viram subir. Para quem? Para os judeus. Porque lá após a grande tribulação, ele vai vir para os judeus, para que eles possam reconhecê-lo. Porque eles não conheceram ainda Jesus como o Messias deles. Então essa volta extraordinária, essa volta extraordinária, corporal de Jesus, é para os judeus. Não é para a igreja, porque a igreja já reconheceu Jesus. Entendeu? Ele vem em forma corpórea para que eles possam reconhecê-lo e salvá-los, porque eles não reconheceram. O que eu, igreja, que já reconheci Jesus, tem que esperar ele voltar em forma corpórea para reconhecê-lo como meu Senhor, se eu já reconheço como meu Jesus, como meu Salvador. O senhor quer ver um detalhe muito forte em Daniel? Aqui também, Daniel 9, 24, que é onde ele fala das 70 semanas, ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele estava falando, o anjo estava falando com quem? Com Daniel. Qual era o povo de Daniel? Judeus. Sobre o teu povo. Sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Exatamente. E onde ele vai descer? Jerusalém. Jerusalém. De forma corpórea. Para que todos possam reconhecê-lo. Aleluia. Um detalhe na grande tribulação, hoje é assim, você quer reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador? Na grande tribulação, a pregação, você quer reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor? Ele já vai ser Senhor ali. Sim. E reconhecer o reino. O reino milenal. Que agora é a pedra. É um convite. Ou você sobe, aceita e entra, né, com as palmas nas mãos, como aquela grande multidão que João viu, que vinha da grande tribulação com palmas nas mãos, e João pergunta, de onde vem estes? Ah, vem da grande tribulação, eram milhares e milhares, são os salvos da grande tribulação. Reconhecendo como Senhor. Perceba, Alexandre, eles têm coroa? Onde está o galardão da igreja? Se a igreja está na grande tribulação, esses são a igreja. Onde está o galardão da igreja? Onde está o tribunal de Cristo? Que vai nos galardoar segundo o que nós fizemos. Você está vendo como é que é? Como é que a igreja pode estar na grande tribulação? E João viu essa grande multidão vindo da grande tribulação com palmas nas mãos. Não é a igreja. E o anjo diz para João, esses são os que vêm da grande tribulação. Ele não diz assim, ó, esses são a igreja. Interessante também, Alexandre, é que em nenhum momento no Apocalipse você vê a igreja. Aonde eles acham a igreja na grande tribulação? Não, do 3 a igreja some. A igreja some, desaparece. Não, ela só vai aparecer reinando com Jesus, julgando com Jesus, reinando no milênio com Jesus. Aleluia. Então, nós não encontramos respaldo nenhum em que a igreja deva ou vá participar da grande tribulação. Deus não é injusto. Ele vela pela sua palavra. Não tem como, não tem argumentos para que nós possamos... Quem vai estar na grande tribulação? 2 testemunhas pregando. 144 mil levantados do povo judeu para pregar o evangelho. A igreja não era para estar pregando?
Por que que Deus vai levantar 144 mil para pregar, missionários durante a grande tribulação, e vai levantar 2 testemunhas? Se a igreja vai estar em casa escondida. A igreja está em casa escondida? Onde está a igreja? Se a igreja está, não é? Se a igreja está na grande tribulação, então, por que Deus levantaria então 144, as 2 testemunhas, anjos bradando, não é? Para não marcar, para não se dar o nome da besta? Ei! Nós já fomos lavados, redimidos no sangue de Jesus. Aquilo que a gente já conversou muito, né, pastor? Assim, eu acho muito interessante estudar as três teorias, né? É importante. Mas eu sou muito curioso nessa parte e sinceramente, como é bom falar, porque eu não venho, mas a Assembleia ela é pré-tribulacionista, eu não venho. Eu aprendi, o que eu aprendi foi buscando, lógico, com o senhor, com os cursos que o senhor deu, mas buscando na palavra e o que fecha, o que tem base, aonde fecha tudo, porque você não encaixa o tribunal de Cristo. Onde a gente encaixa o tribunal de Cristo? A gente não consegue encaixar. São três, né? Nós vamos ter 3 julgamentos. É o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o trono branco. Sim. Então você não consegue. A igreja, que hora que vai julgar? O tribunal de Cristo é só a igreja, não para julgar, não para condenar, desculpe. Não condena. O tribunal de Cristo não condena. O tribunal de Cristo só galardoa. É só para galardão. Julgamento das nações é para convidar as nações que sobraram para participar do milênio. Que haverá nações e povos que não se curvarão diante do anticristo. Não. Então essas nações vão ser convidadas, as demais destruídas e as outras convidadas para participar do reino milenal de Jesus. E no final do milênio, então, o grande tribunal, o trono branco, que julga então aqueles que já estão pré-condenados, já estão no estado de condenação, já estão numa prisão, não é? Mas a sentença não foi decretada. Eu costumo dizer, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela vai presa, ela fica numa cadeia, aguardando o seu julgamento. Porém, ela já está presa e está num lugar parecido com o que ela vai, até o seu julgamento. Então, aqueles que morreram sem Cristo também estão num lugar de dor, e estão aguardando o trono branco. Eles ressuscitarão e estarão diante do Senhor para poder ver qual é a sua condenação, o grau de sofrimento que eles irão passar. As pessoas acham que será tudo igual. Não. No tribunal, no trono branco também, conforme cada um fez, será o tormento, né? É duro isso, mas é verdade. É a verdade bíblica. E o livro, eu vi uma besteira tão grande. Que todos vão comparecer diante do trono branco do Senhor, vão se ressuscitar, e vai passar lá todos os nossos delitos, todos os nossos pecados, e aí nós vamos ver que realmente nós não somos dignos, nós estaremos condenados, nós, com os ímpios. E aí estará lá o livro da vida, para dizer, aí sim vão achar o nosso nome, e aí, quer dizer, juntou os 3 no só. Não vale nada. A tribulação não vale nada. Ele pulou daqui lá para o trono branco. Isso é rápido. Um bolo danado. Então, pastor, solta o detalhe também, que só para ficar claro, nessa parte, nessa parte de a gente, porque Jesus fala que como uma colheita, né? Uma das parábolas de Cristo é como funciona uma colheita. Vai ser uma colheita. Se a gente estudar em Vaikra, no início ali, em Levítico, como deixou a lei, era os primeiros frutos, o trigo, aqueles que já estavam amadurecendo, passava-se uma fita vermelha nele, separava-se ele, e aquele era do Senhor, aquele já estava pronto. Sim. Depois ficavam-se aqueles que vinham para colher mesmo, né? E tinham-se os rabiscos, que ficavam também. O último, que ficava 3 etapas, né? Dos órfãos para as viúvas. Isso, que Ruth, né?
que pega, Sim. que faz lá também. Então, você vê como que a Bíblia fecha tudo isso aí. A igreja, o arrebatamento, fecha naqueles que estão prontos já para ser colhidos. Os primeiros Sim. frutos, eles vão ser Sim. retirados. No meio de uma tribulação, ou quando estiver acontecendo, pessoas morrerão por amor a Cristo. Então haverá uma colheita também na grande tribulação. E depois, no final, no julgamento das nações, aqueles que forem a favor de Israel, vai ter nação que vai ficar do lado de Israel e vai ser Sim. convidada a participar do milênio. E vai ter nações que vão ser contra Israel e com o sopro da sua boca o destruirá. Isso Então, mesmo. são 3 colheitas que vão ter. Se Jesus Aleluia. volta de uma vez só e arrebata a igreja, cadê as 3 colheitas que Cristo fala na parábola? É isso mesmo. É excepcional isso. Que colocação gloriosa. É isso mesmo. Exatamente. Então não pode haver dúvidas. Olha, você está ouvindo essas mensagens aí, meu irmão, Bíblia, vamos para a Bíblia. Olha aqui, lá em Tessalonicenses, o capítulo 1, o 4, 15, do capítulo 4, 15 ao 17. O apóstolo Paulo dizendo: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, falando sobre arrebatamento, tá? Os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. O que ele está dizendo? Que aqueles que estão descansando no Senhor, aqueles que já estão no paraíso, nós não vamos receber o novo corpo e ser arrebatados antes deles. Eles serão os primeiros. É isso que ele está dizendo. Pois dada a ordem da voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estão no paraíso. Nós podemos falar sobre dormir, depois você pode dar um relance sobre isso. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com a eternidade. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Veja como é específico e claro. Nos arrebatará e estaremos com ele nos ares. Não está dizendo que Jesus vem colocar os pés aqui, ou que ele vai aparecer para todo mundo, como será a vinda dele para Israel. Aqui não, o arrebatamento é um rápido, é algo muito, num abrir e fechar de olhos. Como um relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Essa será. O arrebatamento é isso. Então não tem a ver como, de que forma acontecerá. Nós já vimos alguns filmes, algumas coisas, e realmente muitos filmes estão certos. Um estará lá no avião, um piloto vai sumir, desaparecer, só vai ficar a roupa, né? Um vai estar dirigindo, as crianças vão sumir. Deus é Haverá um curado. Ô Davi, será um rápido, então, ao ouvir o som da trombeta do arcanjo, o próprio Jesus descerá. Aonde ele descerá? Não na terra, não está dizendo que vai ser na terra, é nos ares que nós vamos encontrar com ele. A Bíblia não diz que ele vai colocar os pés aqui para levar a igreja, não, de forma nenhuma. Quer complementar? Quer falar alguma coisa sobre isso? Porque como seria isso? Nos ares a gente sobe, encontra na nuvem e desce de novo? Sim, nos ares, Não, quer dizer, nos céus, né? mas se fosse só uma volta de Cristo, só no final da Sim. grande tribulação. Então Paulo se enganou. Como é que fica isso aí? Ou a gente só vai dar uma voltinha, vai até as nuvens e volta. E depois volta. Ficou sem explicação, ficou muito mistério. Não tem como encaixar. Não Então, verdade? essas partes que a gente cada vez se pega mais desse. Na verdade, eu até torço para se perguntar para se eu tiver dúvida, na dúvida eu quero ser pré. Se eu tivesse dúvida, eu queria ser pré. Né? Eu não queria estar aqui, não. Tá bom já. Então, não tem assim, pastor.
E o pré-tribulacionismo tem que entender essas duas, separar também essas duas vindas, né? Uma para a igreja, em secreto, e a outra com a igreja, essa visível. Sim. Então, separar. E todo olho verá, e todo olho verá, e toda língua confessará. Né? Então, as pessoas, separar essas... E quando ele diz isso, que todo olho verá e toda língua confessará, ele está dizendo para quem? Essa palavra específica é para quem? Lá no capítulo 24. Novamente. Em Mateus. Mateus, desculpa. 24. Ele não está dizendo para para Israel. O povo dele. Como É israelita. específico do povo dele. Exatamente. É totalmente direto ao povo dele. Então, não separar. E outro detalhe muito forte também é o Apocalipse. Ele é literal ou é simbólico? É com símbolos, né? O que é? O Apocalipse, ele é literal e ele também trabalha com símbolos, com coisas, porque João não sabia o que era um helicóptero. Sim. João não tinha ideia o que era um tanque de guerra, um gafanhoto. João não sabia, então João escreveu aquilo que contextualizava com o que ele estava vivendo, com a época que ele tinha. O que ele tinha na mão ali, o que ele podia, por exemplo. Colocar ali. Daniel vê um avião e ele descreve como um grande pássaro. Sem tocar no chão, com janelinhas. Com janelas, né? Olha, eu quero... Continua o seu raciocínio aí, mas eu quero pedir aos irmãos que têm dúvida, pode perguntar aí, viu? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí a pergunta aí, tá? E a gente tenta responder para você, ao vivo aqui, tá? Pode mandar que a gente tenta responder para você. Continua, Alexandre. Então, tem coisas que ficam sem fechar. Pastor, o senhor leu 1 Tessalonicenses, né? Sim. Uma coisa que me prende, assim, que me deixou muito confortável, que eu sinto no meu coração, é o capítulo 5, versículo 9. O senhor estava lendo e eu desci aqui, eu já tinha até marcado aqui na minha Bíblia. Quando eu li, eu marquei pré-tribulacionismo. Eu marquei até aqui, e agora o senhor leu o 4, o 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Glórias a Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu. Se a grande tribulação é a ira derramada de Deus sobre os ímpios e o tratar com Israel, ou eu tiro tudo bem essas duas coisas, e a grande tribulação é a ira de Deus sendo derramada, por que Paulo fala que Deus não derramará a sua ira sobre o povo dele, sobre nós? Não fecha também, né? Não fecha, não tem como. Esse aí dá para se prender muito nisso aí. Nós estamos livres da ira de Deus. Somos livres porque nós temos Jesus. Aleluia. Então estaria condenando torturando, pegando o povo duas vezes, né? Foi pago, Sim, E quando eu confesso, quando eu reconheço o sacrifício, é como se o Alexandre fosse condenado, fosse crucificado na cruz. E na verdade Deus, quando olha, ele não vê o Alexandre, ele vê Cristo. Né? A imagem é o sacrifício de Cristo na minha vida. E aí Deus vai derramar essa ira toda novamente sobre aqueles que aceitaram o seu filho que morreu na cruz do Calvário? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum a igreja passar Primeiro, eu já falei aqui, que a grande tribulação é a última semana de Israel. É o tratamento de Deus com a humanidade, com Israel. O centro de todo acontecimento da grande tribulação é Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Tudo acontece em Israel. O anticristo, ele engana Israel como Messias. Na metade, Israel rompe com ele. A guerra toda é contra Israel. Não é verdade? As duas testemunhas, de onde vêm? De Israel. Os 144 mil, de onde vêm? De Israel. Então, a grande tribulação, o eixo central da grande tribulação está em Israel, passa tudo por Israel. Então nós não temos nada a ver com isso. A igreja já está com Jesus, participando das bodas do Cordeiro. Nós somos arrebatados, porque eu não vou lembrar, lá está em Apocalipse, porque
eu não vou lembrar o versículo, mas diz mais ou menos assim, que o único que impede a atuação do homem iníquo, que é referência ao anticristo, é a presença da igreja. É a única que mantém ele ainda, não é? Ele não vai aparecer. Ele pode estar até vivo, mas ele só vai começar realmente a colocar suas asas de fora e dizer que ele é alguma coisa a partir do momento que a igreja for retirada. Isso. Ele não tem o poder de fazer o que ele quer fazer, ele vai fazer com a igreja aqui. Não há. Aí uma irmã me falou assim, me disse, mas e os irmãos que foram perseguidos na igreja primitiva? Muito bem, os irmãos e a igreja que foi perseguida, não foi perseguida por Deus. Não era a ira de Deus sobre a igreja. Era a ira do inimigo e da humanidade contra a igreja. A igreja incomodou e deve continuar incomodando, viu, Alexandre? Sim. Essa igreja que não incomoda e todo mundo gosta, não é igreja. Ela sempre incomodou e tem que incomodar. Ela incomodou, era perseguida, não é? Foi perseguida. Nós temos um grau de perseguição muito pouco, mas estão mostrando as asas nesses dias todos aí, né? Já mudou um pouco, mas vejam só, lá foi a humanidade, as potestades, porque o reino deste mundo não é o nosso reino. Olha, outra coisa muito interessante, olha como Deus vai dando as coisas aqui para nós, Alexandre. Deus diz que este mundo, ele entregou a quem? O governo. O governo do mundo. O governo, as coisas, né? né? Quando Jesus é levado lá em cima, é tentado pelo diabo, o que o diabo oferece para ele? Todo o poder, todo o governo do mundo, né? O governo do mundo, os reinos. Foi entregue. Reinos. Os reinos, exatamente, estão à sua disposição se você me adorar. Se estão à disposição, é porque Deus deu a ele. Deus deu a Satanás o domínio. Ele é o príncipe desse mundo. E aí na grande tribulação vai ser julgado exatamente, representa o governo total de Satanás. Então nós não podemos, nós não fazemos parte, porque Jesus disse, olha, nós não somos esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, quem ama esse mundo não pode amar a Deus. Essa relação de mundo é muito clara na Bíblia. Os escolhidos do Senhor não têm relação com o mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. Jesus disse isso também, né? Que vós sois a luz do mundo. Vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Vocês estão aqui, mas não pertencem a ele. E a grande tribulação representa a ira de Deus sobre todo o governo que foi entregado nas mãos de Satanás. Nós não podemos fazer parte disso. Nós não somos parte disso, porque nós não somos do mundo. Glória a Deus por isso. Nós não somos desse mundo. E o mundo, a representação do governo total do anticristo e do demônio de Satanás, será na grande tribulação. Quando ele se revela como Senhor do mundo. Como Senhor desta terra, deste mundo, ele vai se revelar como? E aí a igreja vai participar desse governo humano? Jamais. A igreja não. A igreja está com Jesus. Porque é o que ele disse lá na Santa Ceia. Ele disse lá, quando ele ministrou a Santa Ceia. Disse, olha, o meu desejo é que onde eu estiver, estejais vós também. Glórias ao Senhor. Jesus vai estar aqui na tribulação? Não. Não. E a grande diferença, cara, que assim, as pessoas que hoje estão assistindo algumas pregações, como o senhor comentou, que
está na moda do pós hoje, pós-tribulacionismo. É só separar a igreja de Israel, não dá para colocar no mesmo, né? A igreja de Israel, quando Jesus... mas em Mateus 24, Jesus falou isso. Em Lucas 21, Jesus falou isso. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 também, Jesus falou assim. Pedro falou que seria uma vinda. É tudo para o povo judeu. É tudo para Israel. Exatamente. Então, na tua cabeça pintar alguma dúvida, separe o que é Israel, o que é a igreja. Vai ficar bem claro. Interessante você estar falando isso. Essa questão de uma vinda. É a vinda que ele vai vir nos ares, realmente, com a igreja. Em que Israel vai vê-lo. Porque no arrebatamento da igreja não vai ver, ninguém vai ver Jesus. Só nós, em nome, só nós. Eu creio. Glória a Deus. Quem crê, não, glória a Deus. Não é verdade? Nós vamos vê-lo. Israel não. Então, ele virá uma vez sim para Israel, uma vez só. É isso que você falou, eles não sabem diferenciar. Ele virá uma vez só, ele virá uma... Sim, mas para Israel uma vez só. Para Israel. Aí tá certo. E se em 1930 o senhor tivesse já pregando e falando que o arrebatamento seria em Israel, que o anticristo seria em Israel, quem ia acreditar numa pregação em 1930 disso aí? Porque Israel não existia mais. Não existia. Como é que pode? Como é que você pode Alguma dizer coisa uma coisa? séria. Israel volta, né? Israel volta a ser povo novamente. Israel volta a ter territórios novamente. Israel volta a ser nação. Sem Israel, não tem grande tribulação. Sem grande tribulação, não tem milênio. Sem milênio, não tem trono branco, não tem condenação eterna. É só tirar Israel do mapa. Tudo Israel, não é verdade? É simples. Por muitos anos alguém comemorou, dizendo não tem Israel, não vai ter tribulação, não vai ter milênio, não vai ter nações, não vai ter trono branco, não vai ter condenação eterna. Mas chegou o dia em que Israel volta a ser nação. Aí a videira, né? Aí a videira voltou. E quando Jesus vê, quando vocês começarem a verem essas coisas, os sinais, olhar para quem? Para Israel. Para a oliveira, que simboliza Israel. Né? Os frutos já estão prontos, já estão lá, preparados. Pronto. Não é verdade? Quer dizer, Israel é o relógio. É o relógio do mundo. Não adianta a gente querer dizer que não é. Israel, tudo está ali. Olha, o Estado está crescendo. Uma potência no mundo. Está se preparando. Não é? Quem não quer Israel hoje? Um país próspero, abençoado, as melhores cabeças do mundo, prêmio Nobel para tudo quanto é lado, as maiores empresas estão lá. O país que já vacinou quase 100% nessa coisa, já vacinou 100%. Mas é pouca gente, mas são organizados. Né? É menos gente, mas são organizados. Então, você que tem alguma pergunta aí e quer perguntar, tem alguma dúvida a respeito disso que nós estamos falando, que nós cremos literalmente, estamos dizendo a você aqui, que Jesus vem, e aí começa a grande tribulação. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados. Lá no Velho Testamento tem um simbolismo também, Alexandre, de Enoque e Noé. Um simboliza a igreja e outro simboliza Israel. Antes do dilúvio, Enoque foi arrebatado. Noé representa Israel. Noé passou pelo dilúvio. A Bíblia é linda, é só querer entender, gente. É só a gente parar um pouquinho e não ficar achando, porque aquele rapaz prega bonitinho, o outro é assim, e a gente vai no embalo, né? Nesses embalos dessas pessoas que pregam. É que eu falei para você, um grande pregador aí falando sobre arrebatamento, falando sobre, meu Deus do céu. Não, a gente já pegou vários pregadores que numa linha prega muito doutrina ou prega salvação. A hora que caiu escatologia foi desastroso. Eu já vi, e com esses pouquíssimos tempos de Bíblia a gente fala, não bate. É misturar julgamento de condenação em tribunal de Cristo. Foi assim, e totalmente, e falar disso aí,
uma linha dizendo que o Apocalipse é totalmente figurativo, é totalmente cheio de figuras, que os anos... Não, cronologia de Apocalipse não se lê. O Apocalipse ele vai até o capítulo 11, do 11 em diante ele vem explicando o que ele falou até o capítulo 11. Sim, ele vai sim. explicar, ele detalha, o capítulo 11 acabou praticamente, Apocalipse, aí ele volta dando detalhes do que ele falou. Só que, e a pessoa falou que nós já passamos pela grande tribulação, e nós estamos no milênio já, que não é 1000 anos. Milênio é simbólico e é um grande tempo. Aí deixei, a gente foi dando corda, aí chegou no final, eu falei, no milênio, se não me engano, Satanás está aprisionado. Ele, eu falei, só se for no seu milênio que ele está aprisionado, porque o que eu estou vendo aqui, ele está solto. Então como que eu estou no milênio e Satanás está aprisionado e acontecendo tudo isso? Então não dá, pô. As coisas que não fecham. Você vê que cada coisa que tem... Não, eu já ouvi isso. E são igrejas tradicionais, hein, Alexandre? Sim. São igrejas centenárias, né? São igrejas grandes, né? Que acreditam nisso. Que creem literalmente. Nós estamos vivendo um milênio. E eles pregam. As pessoas acreditam. Mas o diabo não está entre nós? Não. Jesus está reinando, porque o milênio é o reinado de Cristo, né? Diretamente. É o primeiro reino de Cristo estabelecido de uma forma literal, em todos os sentidos, né? Espiritual e material. Sim. É o que Israel sempre... Por isso que eles não acreditaram em Jesus, né? Porque para eles tinha que ser restabelecido todas as coisas, né? Todos os sentidos, de uma forma literal, não espiritual apenas. Literal. O reino de Cristo, o milênio, será literal. Ele vai reger as nações com vara de ferro, né? Ele vai dominar as nações. Né? Então, Israel será a nação mãe, não é? Então, se cumprirá literalmente o que os israelitas acreditam no reino milenal, né? Se concretizará. Então, meus amigos, meus irmãos, tem alguma dúvida? Se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta. Tem mais alguma coisa aí, Alexandre, para concluir? Né? Então, se a gente... só para aproveitar que o senhor falou da estátua lá, então são 4 reinos mundiais que tivemos, nós não teremos um 5º reino mundial por mãos humanas, né? Já tentaram aí, Hitler, muita gente tentou, não vai conseguir, vai cair. Esse reino mundial próximo vai ser o reino de Cristo, onde ele reinará por 1000 anos, e entregará esse reino mundial para Deus, onde será o reino universal, o reino de Deus, né, pastor? E se a gente pegar pelo pré-tribulacionismo, a cronologia, o senhor me ajuda aí só para a gente passar para o povo, seria o arrebatamento de Cristo, o grande acontecimento. A igreja sobe, Deus, aquele botão que ele tinha apertado das 70 semanas, ele aperta de novo, o relógio volta a trabalhar, são 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, onde Israel faz acordo com muita gente. A igreja, nesse intervalo, onde está? Na glória, a igreja passará pelo tribunal de Cristo para ser graduado nas coisas que você fez na sua vida, quando você aceita Ele, quais foram as suas ações. Por isso que não é aceitar, deitar e esperar Jesus vir te buscar, não. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. E ali também eu entendo que é uma separação de um povo de Deus, um povo que vai reinar com Ele. E tem uns que eu imagino que vai para a escolinha, vai para o pré-aprender. Vai passar só com a roupa. Os que passaram meio chamuscado, meio queimado, vai para a escolinha, não é? Ali serão as coisas das obras, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, e aí será o que passar pelo fogo do julgamento fica. A igreja lá na glória, tá? O pau quebrando aqui embaixo. O pau caindo foi aqui. Nós lá do cordeiro. Nós lá na boda, ó. E outra coisa também, complementa, mas onde se encaixa as bodas do cordeiro também nessas outras visões? Aonde vai ser?
No milênio já? No milênio? Como que nós vamos? No milênio nós vamos trabalhar, né? Não vamos ter festa. Então não fecha também. Então vai lá, a coisa vai acontecendo. E aí, de repente Israel é fechada por várias nações. Israel está prestes a ser destruída porque ela quebra o tratado de paz com o anticristo. O anticristo não aceita as ofertas. O povo judeu, o povo de Israel desconfia. Ele não pode tocar porque vou falar de oferta. A oferta é santa, é do Senhor e pertence a Deus. Ele não pode tocar na oferta. Ele não quer receber a oferta. O povo desconfia dele. Aí quebra-se o tratado de paz, o tratado feito com ele. As nações se viram contra Israel. Vai ser o tempo de muita dor. A coisa vai acontecer. No final dos 7 anos, Jesus vem aparecer para Israel do jeito que Israel sempre sonhou, como um salvador, como libertador, aquele que vai entregar o reino para aqueles que o reconhecer como salvador e como Senhor agora. A igreja junto, coloca os pés, o monte se abre, Israel passa pelo monte para onde vai fugir. Isso todo mundo vendo, isso aí. De repente começa-se o milênio, o reino de Cristo, Satanás é aprisionado, né? Passa esses, e aí tem a Jerusalém, a terrena, a parousia, aquela que fica no céu, muito legal. Alguns dizem que nós teremos, né, a igreja reinando aqui. Depois desses 1000 anos desse reino de Cristo, vem finalmente o trono branco. E o senhor me para, se tiver mais ou menos, se fosse a cronologia do pré-tribulacionismo. E aí o trono branco vem, grande julgamento, os mortos, aqueles que vão ser condenados, aqueles que já estão condenados, têm que ser julgados, que não há condenação. Estão na cadeia e vão para o presidiário agora mesmo. Agora o presídio, né? Aí o inferno, sim, será inaugurado. Aí o inferno será inaugurado. Vai-se julgar eles e aí nós vamos reinar eternamente. E quem vai inaugurar o inferno é o próprio Satanás. Sim. Ninguém está no inferno ainda. Não. É ele que inaugura, não é? E hoje, as pessoas que morreram, onde o senhor, onde o senhor acha? Eu vou fazer uma pergunta. Onde o senhor acha que estão? Tanto condenados quanto salvos? Os salvos estão no paraíso, aquele lugar cativo que o Senhor levou. Antes havia a parábola do rico e do Lázaro lá. Os dois lugares, né, estavam separados por um grande abismo. O paraíso, o seio de Abraão, e o lugar de sofrimento já, né? Na parábola de Lázaro é bem claro. Se podia olhar de um lado para o outro, se podia ver o seio de Abraão, e se podia ver do seio de Abraão o lugar de tormento, onde os ímpios estavam, o lugar de tormento, e onde os salvos já estavam lá nesse lugar de descanso no paraíso. Quando Jesus morre e ressuscita e se ascende aos céus, quando ele ressuscita, ele leva esse lugar para perto dele. Então, nós não sabemos o lugar onde está, onde é o lugar de sofrimento, né, e tormento que os ímpios já estão, sem Jesus. Mas o lugar, o paraíso, onde estão os nossos irmãos que morreram em Cristo, estão ao lado de Jesus, estão já numa ala do céu. Não é o céu, estão dentro do céu, mas o paraíso é um lugar fechado. Eles estão dentro de um lugar. Eles não têm acesso ao céu, eles não podem sair para outro lugar. Eles estão naquele lugar aguardando receber um novo corpo. Só com o soar da trombeta, quando Jesus vier, então, esses receberão um novo corpo. O corpo intransponível. O corpo segundo o de Jesus Cristo. É o símbolo... Então, a eternidade, ela começa quando o corpo tomba. Como o corpo tomba. A eternidade começa. Começa. Quando a morte, quando nós chamamos de a morte, né? A morte física. Quando a morte física acontece, a eternidade, ela se revela ao homem, né? A humanidade. O senhor lembra na Bíblia, ela relata uma história onde... História não, um acontecimento. Você vendia uma casa porque você não conseguiu pagar e você tinha 1 ano para resgatar essa casa. Nesse 1 ano, se você não resgatasse esta casa passaria a ser daquele que comprou.
A lei era a lei falava, então você tinha um ano para ir buscar a sua casa. E isso, ele relata com o nosso corpo. Nosso corpo, nós fomos, o pecado, ele tomou conta. Nós nos distanciamos e nós não conseguimos pagar essa conta. Então o credor veio buscar alguma coisa. Então eu tenho um tempo, essa sim é um símbolo, eu tenho um tempo para mim resgatar aquilo lá que foi tomado por ele. Se nesse tempo eu não retomar aquilo, ele seria eterno, ele é dele. E enquanto eu estou, esse tempo é o corpo. Ele perde. Ele perde e passa a ser do credor. Ele por direito fala, é meu, porque ele não resgatou. Durante um ano você poderia resgatar. Só que eu não tenho dinheiro para resgatar. Mas eu tenho alguém que já me deu esse dinheiro para mim ir lá e resgatar essa casa, que é a minha salvação. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que coisa linda. Então é isso. Paraíso é esse lugar onde os nossos irmãos estão desfrutando. A gente pode ter essa palavra no grego dos que dormem, né? Que sim, sim. Muitos dizem que não está, que a pessoa está literalmente consciente, não dormindo. Eu acredito que a pessoa está em espírito, ela está consciente, porque a Bíblia nunca pode falar morto para quem não tem pecado. Sim. Porque o salário do pecado é a morte. Se ele já foi purificado, se ele já foi justificado, e o corpo da morte, o corpo que fazia ele pecar já não existe mais, então ele dorme, porque ele não está em pecado mais, né? Então eu acredito que a eternidade começa... Algumas traduções dizem que dormem ou descansam, né? Descansam, nunca... É um descanso. Mas eu me baseio muito pela parábola, né? É a parábola do rico Lázaro que dá essa dimensão do que é. Porque Lázaro falou com o rico do outro lado, né? O homem lá pedindo para ele, falando, ó, manda os profetas e tal, e tal, e tal. Então, o homem era crente. E o homem era crente, hein? Hã? E o homem era crente. Falou de Abraão, conhecia. Ele estava lá, hein? Aí outra coisa, né? Outra coisa também fugiu, alguma coisa interessante, fugiu sobre esse aspecto. Mas então, eu acredito muito que em espírito, eu acho que esse lugar que o senhor está falando que fica aí é onde Paulo foi. Que Paulo não queria voltar mais não. Paulo não queria voltar para a terra. Com certeza. Paulo queria ficar lá. Paulo queria falar, não vejo a hora de voltar para a minha morada. Deve ser muito bom. Porque Paulo, claro. Não, você tem umas coisas a fazer lá embaixo, Paulo. Paulo, não, eu quero ficar aqui. Ficar por aqui. Quem teve essa experiência, já chegar um pouco além, né, viu, não quer voltar, né? É realmente uma coisa gloriosa e maravilhosa, né? Os céus, irmãos, nós somos feitos, a nossa essência é celestial, né, Alexandre? Tem essa briga aqui, né? Essa briga, a carne, mas a nossa essência, ela é celeste, né? Ela vem do céu, né? Mas amém. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, será que nós vamos lembrar uns dos outros? Com momentos bons, sim, momentos maus, não. Eu costumo fazer uma comparação assim. Quando você vai num lugar gostoso, maravilhoso, que você se sente assim, sabe, um lugar de descanso, um lugar de prazer, de alegria, que você não esquece das coisas ruins? Sim, esse momento. Eu também acho que eu acho que é esse sentimento que nós teremos. Esse sentimento de coisas boas. Você está num lugar tão maravilhoso que você não tem esse sentimento de coisas do passado. Que nós vamos reconhecer os nossos irmãos, eu acho que vai sim, porque não teria sentido também nós não reconhecermos, né? Que valor... Dois pontos fortes, né, que o senhor está falando, 2 pontos fortes. No julgamento, é a hora que ele traz
novamente devolve lá para poder condenar no trono branco, ele vai falar o que você recusou, ele vai falar no julgamento no branco, o Eterno vai falar tudo aquilo. Por quê? Porque ele é um juiz, ele tem que dar a sentença, ele vai falar. Se você tiver lá esquecido, você vai falar, mas não fui eu, não lembro de nada. Então, será sim a lembrança, ele haverá, mas não haverá mais choro, não haverá tristeza. A Bíblia diz que não haverá. Então eu também estou nessa linha que as coisas boas nós vamos lembrar, né? Mas como o corpo, o desejo não terá, o corpo não terá mais desejo, né? Sim. Então vai ser uma boa lembrança, né? É uma nova dimensão, porque eu também vejo muito pela lembrança também, né? O rico e o Lázaro também, vamos voltar para o rico e o Lázaro. Lembravam de tudo, né? Eles lembraram de tudo, estavam lá conscientes, lembrando de tudo. Amém. O irmão perguntou se no céu ia ter comida, esse dia atrás para mim. Rapaz... Eu falei, o bom é que eu não vou me engordar, né? É bom que não vamos engordar, mas veja só, Alexandre, se vai ter bodas, festa... Vai ser o quê? Existe festa sem comida? Não tem, né? Tem alguns que dizem que não, mas Jesus com o corpo glorificado não comeu? Não bebeu? Eu me apego muito nessa passagem. Não, ele mesmo fez um jantar, o café da manhã para os discípulos. Então, né? eu me apego muito. Comeu E, na com verdade, ele. a gente, na verdade, não foi a terra que passou as coisas para o céu. Tudo começa primeiro lá e é passado para cá, né? E as coisas boas todas vieram de lá, né? A árvore da vida é o que lá no céu? Então. É uma árvore. É uma árvore para comer, né? Tem fruto? Tem fruto. As folhas vão alimentar. Mas E já pensou na gente aqui na Terra? Na tribulação? Não dá, né? Não, que isso? Não dá. Crente não dá. Eu quando comecei a acreditar no pós-tribulação, assim, eu vou confessar que quando eu comecei a estudar o pós, eu peguei algumas coisas na cova, na arca, onde Deus tira o povo, cuida do povo. Mas depois, quando eu fui estudar Israel, quando eu fui estudar a igreja, eu já estava com uma vontade de achar também uns textos bons, e eu achei uns textos que confortou meu coração. Mas a gente tem que, isso aí, Romanos, né, 8:1, a condenação não tem. Deus não está preparando a igreja para a sua ira, porque fostes fiel, eu te livrarei. Então, várias passagens onde, e não fecha os acontecimentos. E o grande segredo, pastor, é aquilo que a gente falou desde o início: separar Israel da igreja, a igreja de Israel, os acontecimentos. Quando o Messias falava para Israel, quando o Messias falava para a igreja, o que é rema, o que quando ele fala no mundo natural, quando ele fala no mundo espiritual, quando ele fala no... Sabe, todas essas... A gente tem que ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entender o grego também, para poder, né, entender o que ele estava falando. Senão a gente junta tudo. Não, está falando só para Israel, igreja, é o mesmo povo. Aí não entende o que ele estava querendo dizer, a mensagem. Para quem era a mensagem? Vai ter Coca-Cola? Lá no céu não, mas aqui vai continuar, né? Nós vamos descer aqui, participar das coisas aqui, vai ter. Amém. Lá no céu não, porque as pessoas também acham muito assim, né, Alexandre? Que depois de todas as coisas, no milênio, por exemplo, mil anos reinando, vai estar acontecendo tudo aqui. Vai ter casamento, vai ter filho, vai ter tudo aqui dentro. Com a igreja aqui reinando. A igreja, né? A igreja, nós como igreja viajando sem avião e os humanos tivendo que viajar com avião e assim por diante, né? Esse é um outro assunto que a gente pode falar sobre o milênio, sobre o que vai acontecer no milênio. Porque as pessoas imaginam que a volta de Cristo, o arrebatamento, né? A primeira vinda de Cristo para a igreja, a gente vai para as nuvens, depois a gente vai para o céu, e aí a coisa vai acontecer aqui, nós vamos ficar lá no céu tocando arpinha, e não vamos voltar para cá para reinar. Não, nós somos a igreja, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar reinando com Ele, com Cristo. É por isso que nós vamos ser galardoados, né? Quem trabalhou mais vai ter mais autoridade, vai reger, vai, né?
vai ter autoridade sobre 10, sobre 20, sobre 30, sobre 1000, né? É excepcional. A Edilene está falando, nossa, que loucura. Junta tudo, junta a salvação numa coisa só, e a gente foi salvo, glória a Deus por isso. Mas vai acontecer muitas coisas ainda, né? Nós vamos reinar, a salvação, o reino, tudo é muito interessante você entender. Não é? Eu fui salvo, Jesus voltou, fui para o céu e sentei lá e não volto mais para cá. Não, nós vamos voltar, vamos trabalhar, a Jerusalém vai descer, vai acontecer muita coisa, gente, vai acontecer muita coisa. Muita coisa. As pessoas acham que o céu é isso, né? É só ficar cantando com a harpinha, para lá e para cá, né? Não. Não é nada disso, não é nada disso. Mas, ó, nós podemos falar outro dia sobre o milênio, que é um assunto bacana. A gente pode falar sobre a grande tribulação, só a grande tribulação. Aí outro a gente pode falar só sobre o milênio, né? Até para dar uma dimensão melhor, porque falar tudo ao mesmo tempo eu sei que confunde muito a cabeça das pessoas, né? É um assunto realmente maravilhoso, né? Tá bom, então. Vamos orar, agradecer a Deus, que as horas estouraram já, né? Olha, 15 para as 10. Vamos jantar. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por esse tempo tão especial que nós passamos, Senhor. Obrigado por iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que pudéssemos falar sobre a sua palavra, da sua vinda, Senhor. Obrigado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos que ouviram, estão ouvindo essa mensagem. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado através dessa mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor a todos que estiveram conosco, viu? Deus abençoe. A próxima semana a gente fala sobre só a grande tribulação, que vai acontecer, e depois a gente fala só sobre o milênio, tá? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.